bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano e estamos aqui para mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa revisão de português. Iremos iniciar estudando sobre o assunto, sobre dificuldades ortográficas em ouve com H e ouve sem o H. Em que circunstâncias nós devemos usar cada uma dessas palavras. Eu sempre vou usar ouve com H quando tiver o sentido de existir e ouve sem o H quando tiver o sentido de escutar, certo? Na dúvida, substitua as palavras pelos seus sentidos. Ouve com H é igual a existir e ouve sem o H igual a escutar, né? É questão de praticar. Nós precisamos memorizar essas duas observações e praticarmos. Iremos ver agora sobre homônimos, parônimos, sinônimos e antônimos. Alguém lembra? Iremos iniciar por parônimos. Parônimos são palavras com escrita e pronúncias parecidas, mas com significados, sentidos diferentes. Exemplos: o homem fez uma bela descrição da mulher. Use a sua descrição, José. Podemos observar que há uma pequena diferença entre as duas palavras. Apenas a diferença, a troca do er pelo i. Mas essas duas palavras, elas têm sentidos diferentes. Homônimos são palavras com escrita ou pronúncias iguais, com significados diferentes. Exemplo: a manga está uma delícia. Nesta frase, eu me refiro à manga fruta. A manga da camisa ficou perfeita. Na segunda frase, eu me refiro à manga da vestimenta, a manga da blusa, a manga do vestido. Então, são palavras que são escritas da mesma maneira, mas com significados diferentes. Sinônimos: palavras que possuem significados próximos, semelhantes: casa, lar, moradia, residência, longe, distante. Observação sobre os sinônimos. Os sentidos dessas palavras são próximos, mas não equivalentes. Dificilmente encontramos o sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Então, lembrando aí que os sinônimos, os sentidos são apenas semelhantes. Antônimos: palavras que possuem significados opostos, contrários: mal, bem, claro, escuro, dia, noite. Iremos agora revisar tipos de frases. A Joana brinca com um boneco. Essa frase ela termina com ponto final. Quando a frase termina com ponto final, primeiro, verificamos se a frase é uma ordem ou um pedido. Segundo, se não for uma ordem nem um pedido, essa frase é do tipo declarativo, né? É do tipo afirmativo. Ruth arruma a roupa. A frase termina com ponto final. Quando a frase termina com ponto final, a mesma regra, verificamos primeiro se a frase é uma ordem ou um pedido. Segundo, se for uma ordem ou um pedido,
é uma frase do tipo imperativo. Se não for uma ordem nem um pedido, é uma frase declarativa. Se for uma ordem ou um pedido, é uma frase imperativa. Que lindo arco-íris! A frase termina com ponto de exclamação. Quando a frase termina com ponto de exclamação, primeiro, verificamos se a frase é uma ordem ou um pedido. Segundo, se não for uma ordem nem um pedido, a frase é do tipo exclamativa. Fica aqui a observação. Não é porque a frase contém um ponto de exclamação que ela é do tipo exclamativa. Ela pode ser uma frase imperativa. Por favor, não comas tudo. Esta frase também termina com ponto de exclamação. Se ela termina com ponto de exclamação, se ela não é uma ordem, se ela é uma ordem ou um pedido, ou se não for uma ordem nem um pedido, a frase é do tipo imperativo, certo? Vamos verificar se a frase primeiro é uma ordem ou um pedido. Se for ordem ou pedido, frase imperativa. Todas as frases do tipo imperativo, elas mencionam uma ordem ou um pedido. Vamos repetir a frase. Por favor, não comas tudo. Isto é um pedido. Então, esta frase é uma frase do tipo imperativo. Que horas são? A frase termina com ponto de interrogação. Quando a frase termina com ponto de interrogação, indica uma pergunta. Logo, essa frase é do tipo interrogativa. Que horas são? Qual o seu nome? Onde você mora? O que você gosta de fazer? São todas frases interrogativas. As frases elas podem ser do seguinte tipo: declarativo, imperativo, exclamativo e interrogativo. Também negativa e afirmativa, certo? As frases que terminam com dois pontos são declarativa ou imperativa. Frases que terminam com ponto de exclamação, elas são exclamativo ou imperativo. E frases que terminam com ponto de interrogação são interrogativas. Nós temos os seguintes tipos básicos de frases. Frases declarativas. Após a constatação de um fato, o emissor faz uma declaração. Frases exclamativas, as que possuem exclamação. Que dia lindo, que bela mulher, que menina estudiosa. Frases imperativas, a que expressam ordens, proibições, conselho, faça silêncio. Faça as suas atividades, são frases imperativas. Frases interrogativas, as que transmitem perguntas. E ainda mais dois grupos secundários, que são as frases optativas. Optativas é onde o emissor expressa um desejo, certo? Imperativa, ordem. Optativa, desejo. Exemplo: quero comer picolé. Iremos agora revisar os sinais de pontuação, que são os seguintes. Aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto, né? Quando eu uso aspas, significa que eu estou reproduzindo a fala, o pensamento de alguém, alguma citação. Ponto final serve para indicar o final de uma frase. Travessão indica que alguém vai falar. Ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto. Reticências
São usados para indicar uma interrupção de fala. 2 pontos. São usados para dar uma explicação, enumerar coisas. Ponto de interrogação, a pergunta, e a vírgula serve para darmos uma pausa. Mãos à obras. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido uma boa revisão. Pega aí o caderninho, o lápis, faz as anotações que julgar importantes. Estude pelo livro, pelos textos explicativos, pelas atividades. Faça um bom estudo, uma boa prova. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.